Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E com ele, Paulo Renato. Cadê ele, Miranda? Ele foi tomar um cafezinho. Foi tomar um cafezinho. Ele voltou correndo? Que isso? É um café? Com medo de você divulgar o café dele. É um café a jato. Já peguei o café. Mas só Deus isso de café? Não quer mais não? É com açúcar ou é com adoçante? Adoçante. Depois eu boto açúcar. Como é que é isso? Fico revezando o café adoçante. Tu mistura hora açúcar, hora adoçante? Aí uma hora tome pra enganar a consciência. Faz igual a Miranda, uma hora você toma sem nada, pequenininho assim. Ela toma puro. Lá no trabalho também o pessoal toma. É uma mulher corajosa. É interessante que lá no trabalho interessante quem toma café assim sem açúcar, a maioria é jovem. Os antigos, tudo não, com isso açúcar. É coisa pra gente corajosa, não é pra mim. Pra mim também não. Então vamos de cafezinho com adoçante. Eu também tenho que usar adoçante, que minha glicose não anda boa, né? Não sei, vou refazer o exame. Mas a Miranda é bom, que Miranda não, é espírito agênere, não é? Eu uso tem açúcar, sabe? Diabetes. Mas eu tomo também sem uso. açúcar. Enfim. Olha, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos aqui estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com o Paulo Renato tomando o cafezinho dele. Miranda daqui a pouco vai buscar o cafezinho dela também. E eu vou buscar o meu também. Vamos nós aqui no capítulo 14 dos Médiuns. E nós vamos hoje iniciar o item Médiuns Falantes. Muita gente escuta esse termo e não reconhece mais, né? Porque hoje em dia se fala muito sobre os médiuns psicofônicos. Por que essa mudança, Paulo Renato? Essas nomenclaturas aí. O André Luiz trouxe também essa nomenclatura, não é? A gente tende sempre... Porque o André Luiz, ele tende a conformar os ensinos dele com a nomenclatura atual. Atual, né? Desde que não haja prejuízo para o entendimento, ele tende a fazer isso. Aliás, a maioria dos benfeitores fazem isso, né? E a gente está sempre colocando nome novo em coisas antigas. Não tem problema nenhum, desde que a gente se entenda, como dizem os espíritos, desde que o conceito não seja deturpado, não tem problema algum. Mas é como você falou, né? Quando se fala de médiuns falantes, muita gente estranha e pergunta onde a gente arrumou essa frase. Sobretudo quem não estuda as obras de Kardec. As pessoas estudam tudo, querem conhecer o espiritismo, mas fora do espiritismo. Estudam todas as obras que estão ao seu alcance, de conteúdo doutrinário ou não, mas infelizmente as obras básicas são ainda as obras fundamentais, pouco estudadas, são as grandes desconhecidas de muitos espíritas. E é interessante porque houve toda uma evolução, né, na metodologia em que Kardec foi trabalhando, né, com os médiuns. E efetivamente, ao se chegar aos médiuns falantes, que são a grande maioria hoje em dia, a facilidade de comunicação dos espíritos conosco, ela aumentou muito, né? Facilitou demais, porque vocês devem lembrar, a gente vem estudando já há algum tempo, começou com aquelas cestinhas, né? Aquela ardose, aquela complicação toda. Pancadas. As pancadas, aí depois foi para o médium começar a escrever, que foi um grande avanço, né? E Kardec já trabalhava com alguns médiuns falantes, mas para ele era mais interessante a parte escrita, a psicografia naquela época, até porque não tinham aparelhos de gravação, né, de voz como nós temos hoje. Mas o próprio Chico já alguns livros, né, foram feitos das reuniões gravadas, né, através dos médiuns falantes ou psicofônicos, como se chama hoje em dia. Então vamos ver aqui, nesse item 166, que Kardec nos fala aí sobre os médiuns falantes. Ele diz o seguinte:
Os médiuns audientes, os que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, na maior parte das vezes, nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Quando quer comunicar-se, o espírito se serve dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um, utiliza a mão, de outro, a palavra e de um terceiro, os ouvidos. Maria de Fátima Miranda. Pois é, né? Porque uma coisa é ele ouvir o que alguém está falando, como foi o caso que você narrou no outro programa, né? De uma moça no acolhimento fraterno que estava narrando que o espírito estava seguindo ela e falando. Outra coisa é o médium oferecer o aparelho fonador dele para que o espírito se manifeste através do aparelho vocal dele. São duas coisas distintas. Paulo Renato. É justo. E às vezes a pessoa está nesse exercício de médios falantes sem o perceber. Determinadas frases que a pessoa fala, que do nada, como se diz, né, que surgiu do nada, e a pessoa às vezes fala, eu não sei por que eu disse isso. Né? Isso é muito comum. E às vezes naquele momento ali, houve realmente uma interferência espiritual. Algum benfeitor ou algum espírito que quisesse dar uma informação distorcida, porque também isso ocorre, às vezes se utilizou do aparelho fonador do encarnado e falou aquela breve frase. Eu não estou falando que toda comunicação desse gênero seja interferência espiritual. Sim. Porque às vezes a pessoa estava realmente distraída mentalmente, falou mecanicamente, como se diz, mas em muitas ocasiões, e dá para se distinguir essas ocasiões, a pessoa realmente naquele momento ali estava nesse exercício de médium falante. Ela realmente recebeu interferência no seu órgão fonador, recebeu interferência de algum espírito que tenha querido dar alguma informação, algum aviso, né, ou que algum espírito que quisesse dar uma informação distorcida, né, visando ao prejuízo de alguém. Mas é interessante, porque a gente só pensa nesse exercício de médium falante na casa espírita, né? A influência dos espíritos em nosso pensamento é como se de ordinário eles nos dirigisse, e o nosso pensamento ele vai se materializar através da nossa fala. Nós sempre vestimos as coisas espirituais com as nossas palavras, né? E fica difícil a gente entender o que é espiritual na essência com a palavra, mas não tem outro caminho para a gente se entender, né? Então, às vezes, como a gente não consegue perceber o mundo espiritual, os espíritos têm que descrever para nós alguma coisa desse mundo espiritual, de onde nós viemos. Mas ele precisa de um veículo, de um canal de comunicação. Esse canal de comunicação, no caso aqui, é o médium falante, como diz Kardec aqui, que querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. No caso aqui, é o médium falante, mas se a tarefa mediúnica do futuro médium fosse ser vidente, médium vidente, o órgão mais flexível no encarnado seria aí o aparelho da visão, né? Então cada médium tem a sua especialidade e o corpo vem preparado para o exercício daquela especialidade. Claro que médios como o Chico tem todas as especialidades, né? Mas isso tem a ver não só com o médium, mas com o nível de elevação espiritual dele, né? A gente vê isso pela prática do Chico, pela vivência do Chico Xavier. Essa flexibilidade é justamente aquele campo no perispírito que já veio preparado para ser utilizado pelos espíritos nas manifestações. Isso
feito, né? Os benfeitores preparam esse instrumento de exercício para o exercício mediúnico, preparam, né, na própria construção do corpo físico. O perispírito, ele é talhado, ele recebe algum tratamento no mundo espiritual, de forma que ele possa refletir essa alteração no corpo espiritual, refletir no corpo físico. Então, o corpo físico vai retratar o que está no perispírito. Então, às vezes a gente acha que é só a questão do corpo em si, mas é preciso que o espírito também, no seu corpo espiritual, sim, ele tenha as alterações necessárias ao desenvolvimento ou ao exercício da faculdade, a faculdade mediúnica que consta no seu programa de trabalho. Porque essas faculdades não surgem à toa, não surgem tão somente por herança física, de DNA, cromossomos, nada disso, né? Ela obedece a todo um programa complexo de trabalho e que a gente realmente não tem noção do que seja esse planejamento reencarnatório. É isso aí. O último parágrafo ele chegou a ler, não? Eu fui pegar café, nem sei. Ah, tá. Então, ele fez uma pausa, ele chegou a ler. O médio falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. É o que deixa evidente para o médio que não foi proveniente de reflexão pessoal dele, não é? Embora se ache perfeitamente acordado em seu estado normal, raramente guarda a lembrança do que diz. É como se ficasse numa memória assim tão flutuante que depois que sai aquele momento apaga e... Não é? Eu lembro quando eu era bem mais novo, todo final de semana meu padrasto nos levava a uma praia lá na ilha, aqui na Ilha do Governador, né? Eu falava logo lá na ilha, que eu morava lá em Caxias. Era longe, acho que a Praia da Onça, existe isso ainda, né? Eu nem sei. Eu conheço pouco a ilha. Acho que a Praia da Onça, não sei se... Acho que era na ilha, eu era pequeno, até hoje eu não sei, mas acho que era na ilha, aqui na ilha. E toda semana nós vimos a praia lá com o DKV dele, aquele montão de criança. E a gente passava sempre num caminho, no mesmo caminho. Eu lembro perfeitamente que um dia, nesse passeio, no caminho da praia, numa reta, quando chegou assim, numa parte mais elevada, eu falei, tem um buraco lá na frente, cuidado. E eu mesmo nem sei porque eu falei aquilo, devia ter 10 anos, menos, não lembro. E eu não sei porque falei aquilo, falei do nada, né, entre aspas. E estava muito distante do tal buraco. Acabou que eu fui repreendido porque nós passávamos ali toda semana, era asfalto, era paralelepípedo, a estrada de paralelepípedo, a estrada muito boa. E não dava para realmente ver buraco nenhum. E eu falei, mas fiquei quieto. Não teve noção do que falei, porquê. Simplesmente eu falei, quando vi já tinha falado. Realmente aquilo ali foi uma interferência espiritual, os benfeitores tentando nos ajudar. Socorro. Acabei sendo repreendido, ficou por isso mesmo, o carro foi embora. Chegou lá na frente, tinha um buracão, nós caímos no buraco, fomos parar dentro de uma área cercada com arame, o carro caiu ali, felizmente não machucou ninguém, mas não dava para tirar o carro, porque era um buraco muito grande. Bateu no buraco da estrada, meu padrasto desviou o carro e caiu naquela ribanceira, arrebentou a cerca do homem lá e não tinha como tirar o carro de lá sozinho. Nós éramos pequenos, aí parou depois uma opção de carro, ajudou a empurrar, tirar o carro dos arames farpados, mas felizmente, graças a Deus, ninguém se machucou. Mas meu padrasto não falou nada depois daquilo. Ele poderia ter me perguntado, né? De onde tu tirou, como é que tu viu aquele buraco? E realmente eu não vi buraco nenhum, eu só falei. Só foi um alerta, assim. Só foi um alerta e foi do nada mesmo. Isso eu guardo bem na minha memória. Eu falando. É como se você apagasse a consciência. Sim.
O espírito fala, quando ele sai você está meio aéreo, não sabe o que aconteceu, né? Mas é isso acontece com muita frequência. A gente acha que é coisa rara, que isso acontece com os médios, mas acontece com qualquer um de nós. É como se vazasse alguma coisa assim breve, né? Você parece que naquele segundo fica inconsciente no sentido da consciência de vigília. O espírito dá aquele aviso rápido e depois te libera. Aí nem você entende, nem ninguém entende. Mas se tivesse uma pessoa ali atenta a essas questões, né, que ao menos considerasse a possibilidade de estar falando a verdade, falaria, diminui a marcha, vamos devagar, né? Hoje em dia, com o estudo do espiritismo, muita gente considera esses avisos, porque a doutrina espírita, graças especialmente à Rádio Rio de Janeiro, ela chega em muitos lugares, a espíritas e não espíritas. Então a pessoa já ouviu falar dos tais médios falantes, videntes, né? E às vezes numa situação dessa a pessoa, mesmo que não acredite, considera, fala, é bom a gente considerar esse negócio aí. Pois é. Eu acho que dá pra gente iniciar médios videntes. Não chegamos a concluir, não. Eu tenho um pedacinho aqui. Sim. Embora se ache em perfeito estado, acordado em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é o instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com essa espécie de médios quando tratarmos dos médios intuitivos. O Eduardo já até comentou aqui certa feita, não sei se foi nesse programa, falando isso, né, que às vezes as ideias vão fluindo com uma facilidade, com uma organização, foi nesse, né, que a gente fica pensando, isso não é meu. Né? Porque normalmente quando a gente vai falar, a gente pensa, raciocina, escolhe as palavras, mas tem momentos que as ideias correm como um rio suave. Está lendo e vem prontinho, é isso mesmo. Que a gente fala, meu Deus, que beleza. Não é? Quando pro bem. Não, às vezes acontece, programas da rádio, que numa situação assim, aí vem uma fala tão completa, tão ajustadinha, eu preciso ouvir o programa para ouvir e meditar um pouco. É isso mesmo. São momentos muito bons que você, se tiver atenção, agradece aos espíritos, porque percebe que foi auxílio espiritual. Quem se conhece sabe que não tem essa fluidez de ideia, essa organização, essa lógica. Numa linha de raciocínio clara, objetiva, clareza e objetividade não é coisa de espírito inferior. Não, eu pelo menos sou muito disperso, eu não tenho ordem no que eu falo. Então, quando as coisas vêm bem organizadas e fluem com muita naturalidade, dá para perceber que são os benfeitores auxiliando naquele momento. Que naquele momento a gente está registrando o pensamento deles e está reproduzindo, mesmo que não se considere médium, né? Mesmo que passe alheio, digamos assim, essa questão da mediunidade. Porque para fazer o bem, os espíritos não escolhem os espíritas. Escolhe as pessoas capazes de interpretar os seus pensamentos para o bem, seja quem for, seja onde quer que ele esteja, qualquer segmento religioso ou não religioso. Se a pessoa tem boas intenções, tem bons interesses, né? Se é uma pessoa preocupada com o seu próximo, ela vai ser sempre o objeto da solicitude, da atenção, do carinho de espíritos bons, que vão muitas vezes falar através dela, por ela e através dela, a benefício de alguém. Então, são aqueles conselhos que às vezes a gente recebe de um amigo, aqueles conselhos que a gente observa que a pessoa não conhecia o nosso problema, mas falou sem perceber, ela tocou no assunto que nos interessa. Então, são os benfeitores ajudando.
E depois, até para que não haja dúvida, isso vai ser comprovado por uma página que você vai ler em seguida, ou uma outra pessoa que vem com a mesma colocação ali, confirmando, não é? É interessante, às vezes eu percebo isso. É interessante. Quer dizer, o auxílio é constante, a percepção do auxílio é que é rara, né? Olha, ontem eu estava conversando com uma amiga no telefone e a gente estava analisando junto a situação, tentando ver a melhor maneira para lidar com ela. Mas a ideia tal, aí eu ainda falei assim, vamos fazer a oração para ver que Jesus nos mostra, porque se tiver pertinência ao que a gente está refletindo, ele vai deixar claro, se não tiver, vai diluir. Tá, aí fiz alguma coisa na cozinha e fui preparar o livro Eu peguei o livro Constelação Familiar do Divaldo. Quando eu abri, parece que a página assina. Eu falei, Jesus, a ideia não era nossa e a observação tem um objetivo de responsabilidade e atenção para a gente. Justamente. Essa questão do estudo realmente é interessante, porque os espíritos falam, como diz Paulo, naqueles gemidos inexprimíveis, né, nos intui, nos sugere determinadas coisas e a gente acaba reproduzindo para os outros, dando o endereço correto para quem é aquela informação. Né? Por isso que nos trabalhos de aconselhamento, volta a questão novamente, é bom que a pessoa faça uma prece, não fique achando que tudo vai sair só dela. Vai fluir só dela. Então tem todo o mundo espiritual ali subsidiando, lembrar apoiando. Que aquela pessoa não chegou ali por conta dela, mas porque algum bom amigo espiritual conduziu numa proposta de que eles dariam suporte à necessidade real. E os espíritos vão falar pela nossa boca. Sim. Mesmo que não consideremos a questão da mediunidade. Os espíritos vão falar por nós, dar o conselho que seja necessário. Então é sempre bom a gente entender essa elasticidade da mediunidade, seja ela qual for. Kardec classifica algumas aqui, dá os nomes, mas ele reconhece que é uma faculdade que não pertence a ninguém especificamente, que ela é do ser humano. Então, que a gente não pense que essas faculdades aqui, essas condições de trabalho, médio, vidente, audiente, tudo, que a gente não fique pensando que é de exclusividade de alguém. De alguém, né? Do Chico, como dizia o Chico com relação ao Emmanuel, né? Falava para essa ou aquela pessoa, o Emmanuel não me pertence, ele escreve por quem ele quiser. Sim. Que a gente tendia a achar que o Chico só escrevia... que um era propriedade do outro. Joana de Ângela é propriedade do Divaldo e o Chico... o Emmanuel é propriedade do Chico. Isso realmente não existe. Aliás, existe só na nossa cabeça, no nosso preconceito, né? Pois é. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque aí termina endeusando o espírito e o médium. Quando vem as coisas equivocadas de uma conclusão precipitada, né? Quantas vezes a gente escuta assim, pessoas que eu respeito, porque está dentro da compreensão delas, e elas são o produto das vivências pessoais, e não nos cabe julgar nem acusar. Mas o André Luiz é um pseudo-sábio, André Luiz é um espírito inferior, André Luiz fez isso, fez aquilo. Mas olha, André Luiz, ele nunca se colocou como espírito de sabedoria, ao contrário, ele se desce, mostra as mazelas dele, tudinho ali no nosso lar, e a cada livro ele vai falando da dificuldade dele, que é necessário o instrutor olhar para ele e dar uma observação, às vezes com um simples olhar, harmonizar a ideia que está partindo dele. Então, hoje, em espírito, o André Luiz é alguém que está bem mais amadurecido do que foi quando trouxe para nós suas vivências. E estamos chegando aí, Paulo, final. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, desejando aos ouvintes que tenham uma boa semana e que esse estudo de alguma forma possa ser útil nas decisões, reflexões e aprendizado que vocês tiverem que enfrentar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar a Revista Espírita de 1858 a 1868, os números pares, né? Lembrando sempre a vocês que vocês devem contribuir com o Clube da Fraternidade, 2286-1422. 3386. 3386-1422. 3386-1422. E paramos aonde, Astênio? Nós, no nosso último programa, estávamos estudando a Revista Espírita de janeiro de 1860. E aí estávamos vendo o boletim, né, que Kardec publicou na Revista Espírita de janeiro de 1860. Então, ele intitulou Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Agora, nós entramos no mês de fevereiro de 1860, mas prossegue a publicação do Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Logo no início, está escrito sexta-feira, 30 de dezembro de 1859, sessão particular. Porque nós sabemos que uma sessão era particular, outra sessão era pública, não é? E nessa sessão, então, de 30 de dezembro, começa com a leitura da ata da sessão anterior, que aqui está escrito que é de 30 de dezembro, mas certamente não é, do dia 23 de dezembro, né? Porque a reunião é no dia 30 de dezembro, a sessão anterior, dia 23 de dezembro. Então, houve um erro gráfico aqui. A gente vai até verificar mais na frente que vai ter uma outra ata de 30 de dezembro. Portanto, essa daqui é de 23 de dezembro. E aí, Kardec, então, escreve o seguinte, né, que ele transcreve a ata. A sociedade decide que em cada sessão particular, em seguida, a leitura da ata, né, então sempre começa a sessão com a leitura da ata da reunião anterior. Então, que em cada sessão particular, em seguida a leitura da ata, seja lida a lista nominal dos ouvintes que assistiram à sessão geral precedente, com indicação dos membros que os apresentaram, e que um aviso seja feito para assinalar os inconvenientes causados pela presença de pessoas estranhas à sociedade. Em consequência, foi lida uma lista dos ouvintes à última sessão. Então, a gente verifica que começaram a implantar algumas burocracias, né, que consideraram necessárias, que seria, em cada reunião particular, apenas nas particulares e não nas públicas, ler a lista nominal das pessoas que assistiram à reunião pública anterior, com os nomes das pessoas que os apresentaram, porque a porta não era aberta para qualquer um. Né? Então, só podia frequentar as reuniões aqueles que estivessem cadastrados, né? Perfeito. Tivessem sido admitidos à sociedade, né? E aí tinha que fazer, então, a leitura da lista nominal daqueles que estiveram na reunião anterior, com os nomes daqueles que os apresentaram, porque estavam havendo alguns inconvenientes, algumas manifestações, né? Não muito agradáveis. Bom, aí Kardec prossegue transcrevendo a ata da reunião de 23 de dezembro de 1860, dizendo o seguinte: são admitidos como membros titulares conforme pedido escrito e após informação verbal. Então, nós vemos aqui duas informações, né? Para poder ser admitido à sociedade, teria que apresentar um pedido escrito, que podia ser uma carta, né? E quando ele fala assim, após informação verbal, informação de algum membro a respeito desse membro novo que está solicitando a inclusão dele, na admissão dele. É isso mesmo. Tá, e aí Kardec está informando aqui, então, os novos membros que foram admitidos. Primeiro, o senhor Forbes, oficial de engenharia, apresentado a 16 de dezembro. Segundo, a senhora Forbes, nascida Condessa
Passerini Corretese, de Florença, apresentada em 23 de dezembro. Terceiro, o senhor Suave, negociante de Paris, apresentada a 23 de dezembro. Quarto, o senhor Demange, negociante de Paris, apresentada a 23 de dezembro. Leitura de 3 novas cartas de pedido de admissão. Relatório e decisão adiada para o dia 6 de janeiro. Então, após ter lido aqueles que foram aprovados, né, os nomes daqueles que foram aprovados, está informando 3 novas cartas de novos pedidos de admissão. Mas só informaram que eles fizeram o pedido. O relatório e a decisão, se eles seriam admitidos ou não, seria na reunião de 6 de janeiro, né? Bom, e aí o item seguinte aqui são comunicações diversas. Comunicações diversas aqui, no sentido de correspondências diversas, porque às vezes aparece o título de comunicações diversas e são psicografias. Exato. Mas nesse caso aqui não são psicografias, são correspondências. Correspondências. Aí, primeira correspondência. Carta do senhor Brian Dorgeval, contendo a resposta dirigida ao senhor Oscar Comentan a respeito do artigo deste último, publicado no Sickle, e ele fala assim, vide o número de janeiro. E, de fato, nós lemos aqui num dos nossos programas essa resposta que esse Brian Dorgeval deu ao senhor Comentan, que publicou num jornal 11 páginas criticando o espiritismo e médiuns, etc. Exatamente. Né? E aí, embora o Kardec tenha dado a resposta dele, esse senhor Dorgeval, o Brian Dorgeval, também deu a resposta dele porque ele foi nominalmente mencionado lá no jornal. Né? E aí ele mandou a resposta dele para Allan Kardec. Daí Kardec está dizendo então aqui que recebeu essa carta e que essa resposta já foi publicada no mês de janeiro. Bom, segunda comunicação. Carta do senhor Jobard, de Bruxelas, com observações judiciosas sobre o estado moral dos espíritos. Ele lamenta que os partidários do espiritismo sejam frequentemente designados por suas iniciais. Então, ao invés de botar o nome completo, bota só JL. Uma crítica que ele fez, né? Isso, né? Pensa que indicações mais explícitas contribuiriam para o progresso da ciência, convidando em consequência todos os adeptos a assinarem o nome, como ele mesmo faz. E aí Kardec coloca entre parênteses, vide o número de janeiro, porque de fato em janeiro, nós vimos no nosso programa, o Kardec leu ou transcreveu essa carta do senhor Jobard. Sim. Né? E aí sempre vale a pena destacar que esse senhor Jobard, ele era tornou-se membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que lá no livro do Céu e Inferno, logo na segunda parte do livro, mas no início da segunda parte, onde tem a comunicação dos espíritos felizes, tem comunicação do senhor Jobard, já desencarnado. Né? Então a gente verifica que, de fato, era um espírito de valor. Sim, tanto sim. É que estava em excelente situação no mundo espiritual. Bom, esta última observação do senhor Jobard é fortemente apoiada por grande número de membros que autorizam pôr seus nomes em todas as atas que lhe possam dizer respeito. Então, a partir da leitura da carta do senhor Jobard, em que ele criticava aqueles que não permitiam que colocassem os seus nomes, que colocassem apenas letras, né? Muitos se manifestaram dizendo que queriam colocar os seus nomes também. Sim. Bom, aí prossegue dizendo o seguinte, né, o que Kardec falou nessa reunião. Então, ele coloca na ata. O senhor Allan Kardec observa que o medo do que dirão, né, as fofocas, né? Uhum. Então, o senhor Allan Kardec observa que o medo do que dirão diminui a cada dia e que hoje há poucas pessoas que temem confessar suas opiniões acerca do espiritismo. Os epítetos de mau gosto, dados a seus partidários, tornam-se ridículos lugares comuns, dos quais se riem quando se vê tanta gente da elite ligar-se à doutrina, porque é entrevisto o momento em que a força da opinião importará silêncio aos sarcasmos. Né? Muito provavelmente Kardec contava que esse momento, né, em que os sarcasmos seriam silenciados, que isso viria mais cedo do que veio. Né? Mas hoje isso de fato já está acontecendo. Né? Já se torna ridículo hoje alguém falar mal do espiritismo. Exatamente. Né? O espiritismo se impôs efetivamente. Mas uma coisa é ter coragem de externar a opinião numa conversa, e outra é entregar o nome à publicidade.
Entre as pessoas que mais energicamente sustentam a causa do espiritismo, muitas há que não gostariam de ser postas em evidência por estas e outras coisas. Entre estes escrúpulos, que absolutamente não implicam falta de coragem, devem ser respeitados. Quando fatos extraordinários se passam em qualquer parte, compreende-se que seria pouco agradável para as pessoas que lhes são objeto serem transformadas em ponto de mira da curiosidade pública e molestadas pelos importunos. Então Kardec, apesar da carta do Sr. Jobard, né, defendendo que todos deveriam colocar os seus nomes, né, abertamente, claramente, Kardec ainda está justificando aqueles que não permitem, né, porque ele pode, numa conversa, em qualquer agrupamento, ele apresentar-se como espírita, mas em se tratando de publicidade, ele não quer expor o seu nome por uma série de razões, né? Sem dúvida, devemos ser gratos aos que se põem acima dos preconceitos, mas também não devemos censurar com tanta leviandade os que talvez tenham motivos muito legítimos para não se fazerem notados. Então, Kardec, como sempre, muito compreensivo, né? A gente observa também, pelas comunicações, né, dos espíritos superiores, que normalmente os espíritos superiores são muito compreensivos. Quase sempre as pessoas mais enérgicas, mais exigentes, são pessoas mais cheias de problemas, né? São pessoas mais frágeis. Exatamente. Normalmente as pessoas mais fortes, né, ou mais sábias, elas são mais compreensivas. Exatamente. Né? Bom, aí agora entram estudos. Nós estamos numa reunião prática, né? Então está relatando aqui o que ocorreu numa reunião prática, não daquela geral, e estudos. Aí primeiro, perguntas dirigidas a São Luís sobre os espíritos que presidem as flores, a propósito da comunicação obtida pela senhora DB, da senhora DB. Uma explicação muito interessante foi dada a esse respeito e será publicada. Então, a gente já tinha visto isso numa reunião anterior, né? Que foi recebida a mensagem, aqui ela só constou da ata, mas quando ela recebeu a mensagem, a gente viu numa reunião anterior. E aí vamos aguardar a publicação, né, dessa comunicação a respeito dos espíritos que presidem as flores, para a gente verificar o que São Luís esclareceu a esse respeito, né? Mas vai ser muito interessante a gente verificar que existem espíritos jardineiros, né? Mas o fato é que existem, né? Quer dizer, a gente desencarna e a gente continua normalmente vinculado às mesmas atividades que a gente tinha mais apreço na Terra, né? Sabe? Então... a sintonia, né, o Astênio? Você já tem mais intimidade com aquilo, né? Então, se você cuidava das flores quando encarnado, como desencarnado, se existir possibilidade de você continuar cuidando das flores, você vai querer continuar. Bom, outras perguntas sobre o espírito dos animais. E que pena que nesse caso aqui, Kardec não informou que será publicado. Também seria uma questão interessante. Só se o próprio Kardec avaliou e achou que, não obstante houvesse as perguntas a São Luís a respeito do espírito dos animais, ele não achou interessante a ponto de publicar, né? Bom, e aí terceiro estudo. 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira do espírito de verdade. E a gente já sabe que o espírito de verdade, consta lá do Obras Póstumas, ele se comprometeu com Kardec estar à disposição dele somente 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos por mês, né? Então isso aqui deve ter sido o 1/4 de hora do mês dele, né? Então 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira é do espírito de verdade, pelo Sr. Rose, com alguns conselhos à sociedade. Então o espírito de verdade dando conselhos à sociedade, né? Isso é grave. Para o espírito de verdade dando conselhos à sociedade, porque a sociedade estava precisando de conselhos. Está puxando a orelha, né? Bom, a segunda, de Fenelon, pela senhorita Rui, né, o médium, né? Aí, agora, então nós já acabamos de falar que nós estávamos na ata, né, da reunião de 30 de dezembro, em que ele leu a ata da reunião anterior. Agora estamos na reunião de 6 de janeiro, sessão particular. Leitura da ata da sessão de 30 de dezembro. Então, em 6 de janeiro, Kardec leu a ata da reunião da sessão de 30 de dezembro. E lá nessa ata de 30 de dezembro constava o seguinte: são admitidos como membros titulares por pedido escrito. Então, sempre pedido escrito, não tinha pedido de gogó, né? Por telefone. Isso. Né?
Depois de relatório verbal. Então sempre tinha que ter alguém que fizesse um relatório verbal, que podia ser verbal, a respeito daquela pessoa, né, que estava pedindo ingresso. Primeiro, o senhor do Castel, proprietário em Abbeville, apresentado a 30 de dezembro. Segundo, a senhora Deslandes, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. Então, aqui eles estão sendo admitidos. Terceiro, a senhora Rakowska, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. Então, eles foram apresentados lá e foram admitidos aqui após o relatório verbal. Aí vem uma leitura de uma carta de pedido de admissão. Então, o que nós vimos anteriormente foi a aprovação, né, da admissão. E agora uma nova carta de pedido de admissão. Carta do senhor Poisson, de Paris, felicitando a sociedade pela passagem do Ano Novo e fazendo votos de propagação do Espiritismo. Carta do senhor Demange, recentemente recebida, agradecendo a sua admissão. Assegura à sociedade sua cooperação ativa. Então, esse chegou com vontade de trabalhar, né? Isso. Não foi para lá só para usufruir, né, dos benefícios da sociedade. Então, assegura à sociedade sua cooperação ativa. Aí vem exame de várias questões relativas aos negócios administrativos da sociedade. Então, a gente vê hoje nas nossas casas espíritas, aqueles que participam de diretoria das casas espíritas ou dos órgãos de unificação, quantas questões administrativas existem, né? Porque é uma pessoa jurídica, então tem que cuidar dessas questões, né? Como nós, né, que hoje temos deveres. Sim, como pessoas físicas nós temos, as pessoas jurídicas também. E se nós administramos pessoas jurídicas, temos que cuidar dessas questões. Bom, então exame de várias questões relativas aos negócios administrativos da sociedade. Agora vem comunicações diversas. Primeira notícia sobre D. Pera, prior de Armie, falecido há 30 anos. Será feito um estudo a respeito. Então, trouxeram essa notícia, né, que ele não menciona que tipo de notícia aqui, e que seria feito um estudo a respeito. Muito provavelmente alguém estivesse sugerindo que evocasse esse prior, né, enfim. Bom, segunda, carta do senhor Luciez de Troyes, contendo reflexões muito judiciosas relativas à influência moralizadora do espiritismo sobre as classes operárias. E esse era um assunto que realmente interessava muito a Kardec no livro Viagem Espírita de 1862, né, parece, ele destacando bastante a questão de como o espiritismo estava influenciando as classes operárias. Sim. Né? Pessoas simples, de poucos estudos, mas que compreendiam perfeitamente a doutrina espírita, viviam plenamente de acordo com a doutrina espírita, né? E isso acontece até hoje, né? Exatamente. Uhum. E muitas das vezes os melhores espíritas são pessoas mais simples. Mais simples. Né? Bom, terceiro, dentro das comunicações diversas, terceira comunicação. Carta da senhora P., de Rouen, anunciando ter recebido como médium notáveis comunicações em tudo conforme a doutrina exposta em O Livro dos Espíritos. Então, essa Rouen era médium e recebeu diversas comunicações plenamente de acordo com o que estava no Livro dos Espíritos. Além disso, a carta contém reflexões que denotam, da parte da autora, uma apreciação muito justa das ideias espíritas. Quarta comunicação, carta relativa à senhora Désirée Godou, médium curadora de Rannebon. Sabe-se que da parte da senhora Godou é uma obra de devotamento e de pura filantropia. Então, essa carta era relativa a ela, não era uma carta dela, era uma médium de cura. Mais à frente, quando a gente for ver médiuns especiais, Kardec vai voltar a mencionar essa médium aqui. Porque são médiuns raros, né? Daí ele colocar. É verdade. Quantos médiuns de cura a gente conta, né? Sabe? São raríssimos. Nós tivemos um, né, há pouco tempo, que foi o Edson. Sim, E depois não teve mais. Pelo menos famosos, né? Nas casas espíritas, aqui ou ali a gente conta. Tem médium de cura lá no Leão Denis. Sim. Né? Então, em algumas casas pelo Brasil, nós temos médiuns de cura. Não chegam a ficar famosos, mas curam. É verdade. Mas são espíritos raros. Do mesmo modo que evidências. Não são
tantos médios que têm evidência, né? Você chega numa casa espírita, você tem um médium vidente, no máximo 2 quando tem, né? Você tem médios passistas, médios psicógrafos, né? Mas médio vidente existem poucos. Né? Então eles entram lá na categoria dos médios especiais. Né? Bom, aí vem aqui os estudos. Primeiro, perguntas diversas dirigidas a São Luís, como esclarecimento e desenvolvimento de várias comunicações anteriores. Bom, Kardec não está publicando na revista essas comunicações, até porque a revista não caberia tantas comunicações, né? Já que o livrinho também é grande, né? Assim, isso sem ele fazer a transcrição de todas as coisas. Poxa! Ainda teve que publicar esses volumes todos de revista espírita. Poxa. Imagina se fosse publicar tudo. E o nosso tempo avançando, né? Faltam pouquinhos minutos. Caramba! Mas vamos lá. Segundo estudo, a senhora de Bois, médium, membro da sociedade, tendo recebido uma comunicação de um espírito que se diz Chateaubriand, deseja esclarecimentos a respeito. Então, desejava esclarecimentos se de fato teria sido Chateaubriand. Né? Outro espírito se apresenta com o seu nome, com o nome de Chateaubriand, mas recusa identificar-se em nome de Deus. Então, quando eles evocam o Chateaubriand lá na sociedade, para confirmar se foi ele que mandou a mensagem através dessa médium, se apresenta um outro espírito dizendo-se Chateaubriand. Aí quando pedem para ele se identificar em nome de Deus, ele não tem coragem de afirmar novamente em nome de Deus que ele era Chateaubriand. Né? Então não era. Então esse foi um critério, um dos critérios que Kardec Exatamente. Armou, não que nenhum espírito vai ter coragem de afirmar-se em nome de Deus, não sendo verdade. Né? Mas a maioria não consegue falar em nome de Deus. Né? Se falar que se ele está mentindo, você manda afirmar em nome de Deus, ele amarela. Né? Bom, confessa sua fraude. Então esse espírito, né, que recusou se identificar em nome de Deus, confessa sua fraude, pede desculpas e dá curiosas indicações sobre sua pessoa. A seguir, o verdadeiro Chateaubriand dá uma curta comunicação espontânea, prometendo oportunamente outra mais explícita. Né? Então, até aqui não esclareceu se o Chateaubriand que se comunicou através dessa senhora foi verdadeiro ou falso. Sim. Mas dá a entender que foi o falso, né? Porque quando fizeram a evocação do Chateaubriand foi ele que apareceu primeiro, né? Só que na hora que falou para ele afirmar em nome de Deus que ele era o Chateaubriand, ele se negou. Aí negou fogo, né? Bom, então vamos ver só mais, a gente tem só mais 2 minutos. Leitura, agora a reunião do dia 13 de janeiro de 1860, sessão geral, então aqui não era uma sessão particular. Leitura da ata de 6 de janeiro. Leitura de 3 novos pedidos de admissão. Então, sobre a ata de 3 de janeiro, nem foi mencionado nada aqui, foi só lida. Leitura de 3 novos pedidos de admissão. Exame e relatório adiados para a sessão de 20 de janeiro. Então, aqui já nem informou mais os nomes de quem foi que pediu. Até porque, realmente, qual a importância disso, né? Exceto se fossem pessoas já conhecidas e tal, né? Mas pessoas renomadas, né? Por que vai incluir os nomes deles na revista, né? Qual a importância disso? Bom, aí nós estamos numa sessão geral, aí vem comunicações diversas, automaticamente são correspondências diversas, né? Porque na sessão geral não tem estudos, né? Uhum. Não tem psicografia e tal. Bom, comunicações diversas. Primeira comunicação. Carta do senhor Maurice de Theil Ardec, relatando fatos extraordinários que ocorreram numa casa de Fons, perto de Albenaz, ou Albenaz, e que, sob certos aspectos, lembra os que se passaram em Java. E esse de Java a gente já estudou aqui, né? Sim. Aquele monte de pedras que caíam dentro de casa, sim. Né? Bom, e segunda, nossa última de hoje, porque o nosso tempo acabou, carta do senhor Albert Ferdinand de Béziers, contendo 3 fatos notáveis que lhe são pessoais, provando a ação física que os espíritos podem exercer sobre certos médiuns. E aí nós paramos por aqui, porque o nosso tempo acabou, mas a gente prossegue na próxima semana. Consequentemente, terminamos agora, né? Mas vamos continuar na próxima semana. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Contribuam. 3386-1422. 3386-1422. Agora nós nos despedimos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.